Fala criadores, tudo bom? Hoje está começando mais um vídeo e nesse vídeo do Criatório aqui a gente vai explorar sobre a jornada do herói. Eu vou desmiuçar para vocês em 3 partes, serão 3 vídeos explicando cada ato da jornada do herói, o ato 1 e os passos da jornada do herói que compõem o ato 1. O ato 2 com mais passos, ele é mais amplo, como se fosse o segundo ato da sua história, e o terceiro ato que é o mais curtinho, com os últimos passos da jornada do herói. Mas o que é a jornada do herói? Você, criador, já deve ter ouvido essa expressão com certeza, a jornada do herói. Já deve ter lido os passos, mas não conseguiu talvez utilizar na tua história. E hoje eu estou aqui para te falar como é que a gente vai explorar isso na nossa história. Então, o que é essa jornada do herói? Tudo isso começou com Joseph Campbell, tá? Há décadas e décadas atrás, e ele começou a esmiuçar, ele começou a perceber que as histórias bíblicas, as histórias mitológicas, elas seguiam o mesmo passo, elas tinham o mesmo trajeto. Começavam de um jeito, com um herói, o protagonista, que guia a história, e ele seguia até acontecer alguma coisa, e depois acontecer outra, até levar ele ao ponto máximo da história, que hoje a gente percebe como clímax, e ele esmiuçou esses passos. Ele conseguiu perceber que, por exemplo, 2 histórias bíblicas mais famosas, como a história de Cristo e a história de Moisés, elas tinham mais ou menos o mesmo ponto. Elas seguiam no mesmo compasso, que era o quê? Você tinha o herói, que é o protagonista, como Moisés e como Cristo, e eles tinham a sua chamado à aventura, né? Chamado a participar da sua jornada, como Moisés foi chamado pela sarça ardente, né? Que é um arbustozinho de uma árvore que Deus estava representado naquela figura da árvore e chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Para quem não conhece essa história, é muito bonita. Eu gosto muito de uma animação que é o Príncipe do Egito, recomendo muito, e ele fala sobre a história do Moisés. E além do que, se você pegar Cristo também, ele tinha o seu chamado à aventura, né? Que é o quê? Ele perceber que era filho de Deus, até que ele sabia a sua missão, que ele veio para cá para ser crucificado e morrer por toda a humanidade, para pagar os pecados de toda a humanidade. Então, percebeu-se, esse Joseph Campbell, que esmiuçou essa jornada do herói, percebeu que as melhores histórias, ou praticamente quase todas que instigam o público a gostar delas, seguem esses passos. Eu não estou aqui para falar que você, escritor, você, escritora, que quer criar a tua história, quer criar teu mundo, teus personagens, você tem que seguir à risca toda essa jornada. Não, não é isso. Mas uma vez que você entende essa fórmula, não sei nem se eu posso dizer fórmula, mas essa maneira de contar, essa forma de contar essa história, talvez você consiga quebrar as regras. Então você entende mais ou menos os preceitos que eu vou falar para vocês, pelo menos do ato 1, e aí você consegue depois estruturar melhor na tua história. Não precisa seguir todos os passos. Nem todo mundo segue tudo, e hoje em dia também está totalmente desnivelado. Hollywood, os animes, os desenhos, eles não seguem à risca isso mais. Mas se vocês pegarem sagas clássicas como Harry Potter, se pegar Jogos Vorazes, se você pegar Senhor dos Anéis, essas sagas mais clássicas assim, eles detinham, né, da jornada do herói. Eles utilizavam os meios, os passos, praticamente à risca desse Joseph Campbell, para utilizar nas histórias deles. Tem um livro, O Herói de Mil Faces, eu recomendo muito vocês lerem, tá? E os livros do Christopher Vogler, tá? Também. E que eles vai estar esmiuçado mais para vocês também esses passos do herói. Mas vamos lá. Você tem teu protagonista. Independente do teu gênero, independente do que você quer construir com o teu mundo, você tem teu protagonista. Para quem não sabe, eu, Marcos e o Rogério, a gente tem a Prod Comics, tá? Que é um universo de super-heróis, não é um universo de super-heróis nacionais em si,
Eles estão englobados no mundo inteiro. Tem história no Egito, na Grécia, na África, nos Estados Unidos também e aqui no Brasil. Então a gente está criando um universo de heróis. Para você que quer conhecer, é só você procurar aí por Prod Comics que você vai achar, talvez no Instagram. Aí você dá uma olhada nos heróis lá. Mas a gente começou a ver como é que o pessoal lá fora, nos Estados Unidos, utilizava essa técnica nas jornadas, né? Por exemplo, Harry Potter, como eu citei, Star Wars, e eles seguem mais ou menos essa estrutura de jornada. Então vamos lá, primeiro passo, você tem teu protagonista e você não vai começar já a esmiuçar para o teu público já acontecendo um monte de coisa. Você vai colocar o teu herói no mundo comum. Então o que seria esse mundo comum? O mundo básico do protagonista. Um mundo onde ele ainda não tem uma percepção clara de algo maior, sobre si mesmo e sobre o que está acontecendo lá fora. Exemplo, se você pegar Shrek, o mundo comum dele era estar lá no pântano, tomando banho na lama, se eu não me engano, usando o banheirinho dele fora da casa, podendo peidar sem ninguém perceber, estando ali e ficando com ele mesmo. Se você pegar Jogos Vorazes, o mundo comum era a Katniss caçando para sobreviver com a família dela no distrito, fazendo os trabalhos que ela tem que fazer e nada mais acontecia. Se você pegar o Star Wars, o mundo comum era o Luke Skywalker na fazendinha, sabe? Plantando, vivendo ali das colheitas dele, fazendo o que ele tem que fazer. Se você pegar na segunda trilogia, né, a primeira do Anakin Skywalker, ele fala da transformação do Anakin. Então tá ele também como escravo, se eu não me engano, com a mãe dele, numa espécie de subúrbio também, e nada acontece. Esse foco de o personagem protagonista, ele não tem uma percepção clara de si mesmo e do outro, tá? Então ele não tem uma percepção do que está acontecendo no mundo. O mundo dele é muito restrito, é muito pacato. Como Harry Potter também, que não sabia que era um bruxo, tá? E morava com os tios no porãozinho da casa, e aí ele começou a ter contato com isso, com as coisas que ele começou a conseguir fazer, mas até então ele não sabia quem ele era. A percepção é muito baixa. Se vocês pegarem, por exemplo, O Senhor dos Anéis, tá? O condado representa muito esse mundo comum, né? Uma grama, um dia bonito, mas um dia pacato, totalmente sereno, tá? Então percebam como que vocês vão estruturar a tua história, o teu mundo e principalmente o teu herói para começar essa história. Como é que é a apresentação do mundo comum do teu protagonista? O que ele faz nesse universo bem pacato dele, bem restrito, sem percepção clara do que está por vir, tá? E o que está por vir é o quê? É essa aventura que está por vir. E muitas vezes ela é representada com o antagonista da história, né? Algo que pode acontecer de ruim no futuro. E aí a gente chega no quê? No segundo passo do herói, da jornada do herói, que é o chamado aventura. Isso no filme, numa estrutura de filme, seria nada mais nada menos que o incidente excitante. Então o que seria esse incidente excitante? O incidente excitante é algo que vai desestruturar o teu herói. Ele vai botar o teu herói, o teu protagonista, numa nova face, um novo caminho. Então ele estava no mundo comum dele, algo acontece que tira ele para uma zona de conforto dele. Ele vai para uma zona de desconforto. Ele tem uma percepção do que pode acontecer agora. Então se você pegar a Katniss, ela é o quê? A irmã dela é chamada a participar como tributo e ela pode morrer, porque a irmãzinha dela é muito fraca, muito frágil, não tem habilidade com a flecha como a Katniss, que é a protagonista, tem, e ela é chamada à aventura. Ou seja, a aventura dela não é uma aventura literal como a gente tem aqui no nossa psique como arquétipo, de algo muito bacana, fantástico e que não possa ter perigos. Lá é um tributo de morte, você está oferecendo a tua vida para guerrear. Uma criança. Só que ela, esse chamado aventura nos Jogos Vorazes, ele é imposto. As pessoas são como escravas, né? Elas não têm direito.
E a Katniss vê esse chamado aventura, mas não para ela si. É aí que você começa a quebrar a regra. Nem sempre o chamado aventura precisa ser pro teu protagonista, mas foi para a irmã da Katniss, que obrigou ela a se oferecer no lugar da irmã. E isso que é o legal. Então o chamado aventura do Shrek é que começou a ter um monte de pessoas no pântano que obrigou a ele, que queria ficar sozinho, a fazer alguma coisa para retirar todas essas pessoas do pântano dele. E aí que ele vai aceitar a proposta do Lord Farquaad de resgatar a Fiona e ir nessa aventura querendo algo em troca, tá? Então o teu protagonista ele vai para a aventura, mas o que ele quer dessa aventura? O que ele vai perceber? O Neo, quando saiu da Matrix, quando ele foi chamado para sair da Matrix, ele queria simplesmente acabar com a dominação das máquinas. Era o desejo dele. Sair também de si, do mundo de ilusão dele, e ir para uma nova jornada. Tá? O Luke Skywalker viu que o problema era o quê? A Estrela da Morte. Tá? E o lado negro da força. Então o chamado aventura dele é esse. Tá? Se vocês pegarem, por exemplo, Harry Potter, o chamado aventura, ele vem acompanhado com o mentor Hagrid, quando ele descobre com a carta que é bruxo e ele tem a opção de ir para uma aventura, ir para um mundo novo dos bruxos e se descobrir, tá? Esse é o chamado aventura. Como é que você pode estruturar isso no teu universo, tá? Como é que você pode pegar teu protagonista no mundo pacato dele e transformá-lo, colocar sobre uma nova ótica, uma nova percepção sobre si e sobre o mundo externo. Então é como se ele ganhasse consciência do que ele é e do que ele pode fazer. Que o Harry se descobriu bruxo, o Shrek se descobriu um cavaleiro que vai em busca da princesa para outra pessoa, a Katniss viu que a sua irmã estava próxima a se entregar como tributo, né, numa guerra, o Luke viu as forças do mal que acontecem na galáxia e o que ele pode fazer quanto a isso. Então vejam como é que você pode estruturar o teu protagonista desde o mundo pacato até o mundo onde ele vai perceber essa jornada. E se você pegar o Senhor dos Anéis, o Frodo ele recebe o chamado aventura do como é que é o nome dele? Eu sou muito ruim pra... Gandalf. O nome é Gandalf. Ele recebe o chamado aventura do mago, do Gandalf, do mestre, para destruir o anel. Então é uma jornada onde um personagem que não tem habilidade de combate, não tem habilidade de magia, não é super poderoso, ele é um hobbit. Simplesmente um hobbit. E ele é pequeno até literalmente, no tamanho dele. Então, é isso que faz ele sair do mundo comum e enfrentar seus medos para destruir algo que pode ser catastrófico como o anel. Então seu personagem vai essa aventura, ele vê essa aventura. E o próximo passo é o quê? Como o seu personagem tem conflitos, ele vai negar essa jornada. Porque para ele, a primeira instância, essa jornada pode significar o mais básico de todos os medos, que é o medo da morte. O medo de acontecer algo com ele que pode dar errado. Então essa recusa ao chamado, ela é o próximo passo da jornada do herói. Por exemplo, o Shrek, a priori, ele não sabe o que fazer. Ele só queria ir lá pro Lord Farquaad tirar o pessoal. Mas o chamado aventura que ele tinha que seguir era ir atrás da Fiona pro Lord Farquaad para depois ele ter o que quer. Se você pegar o Harry, a recusa ao chamado não vem dele em si. Vem dos tios que não deixam ele para Hogwarts. Eles bloqueiam as cartas até chegar ao ponto que o tio dele vai morar numa ilha afastada para não ter visita de coruja. Então a recusa do chamado. O Harry quer ir, mas algo impede ele, as forças do antagonismo. O Frodo tem medo de ir, ele é só um hobbit. O Neo, ele tem que tomar a pílula azul ou a vermelha para sair daquele desconforto. Ele tem o medo de seguir, tá? O chamado aventura do Neo é seguir o coelho. Siga o coelho branco ou azul, eu não lembro a cor, mas ele tem um pouco de receio de seguir indo. Ele quer continuar na zona de conforto dele. Tá? Então essa recusa ao chamado é muito importante. Se você pegar os Jogos Vorazes, como eu estava falando,
como o chamado aventura veio para a irmã da Katniss, da protagonista, qual que é a recusa do chamado dela? Ela recusa que a irmã vá para a guerra. Então ela se oferece como tributo. Ela recusa que a jornada seja para a irmã porque ela quer proteger a irmã. Então você começa a brincar com essa forma. Muitas vezes a recusa ao chamado não precisa ser pro herói, mas para alguém que ele quer proteger. Tá? Então isso é muito interessante. Percebam como é que vocês podem usar para a história de vocês essa jornada do herói. E eu vou dar uma palhinha só de como que é a estrutura que a gente pegou, por exemplo, para os nossos heróis da Marvel, numa história que a gente lançou. A gente tem um herói, tá? Que é o Indomável Chacal, e ele fala sobre um vigilante egípcio que veste o manto de Anubis, ele veste uma roupa, um traje de Anubis, e a gente remete todo o conceito da história, tirando o lado místico e colocando o lado urbano tecnológico, tá? Então a gente linkou com a Primavera Árabe e tal. Qual que é o chamado aventura do protagonista do Indomável Chacal? A gente aborda o que? A luta de classes, tá? Então os ricos contra os pobres. A gente percebeu que o protagonista era um cara mais humanista, ele se importava com as pessoas, ele se importa até hoje com as pessoas. Então o chamado aventura para ele, que veio de uma família abastada, totalmente de classe rica, que controlava basicamente o estado ali egípcio, na Primavera Árabe, ele viu a pobreza das pessoas, o lado pobre do Egito, o lado pobre do Cairo do outro lado do Rio Nilo. E isso foi o chamado aventura, foi quando ele estava no mundo pacato dele, de expansão, com a classe abastada, usufruindo dos confortos da família dele, até que ele viu a pobreza. E quando ele vê a pobreza, esse é o chamado aventura dele. Tá? Ele expande a consciência, expande a percepção, que era pouca, era fechada, ele vivia no mundo dele, e o chamado aventura é: existe a pobreza, e desequilibra o teu personagem. Por isso que é um incidente excitante. Você começa o filme estruturando e algo acontece, chamado aventura. E nesse protagonista egípcio, foi que ele viu a pobreza. E o que ele ia fazer até então? Tá? A recusa ao chamado é recusar, na nossa história, é recusar o quê? Recusa o dinheiro. Recusa ao dinheiro do pai e da mãe. Ele se recusa a ser abastado, a usufruir do conforto, sendo que uma grande população egípcia passa a pobreza. Então ele recusa esse chamado de continuar na classe dele e vai em busca da aventura de que é o quê? A renúncia total dos recursos. Viver como quem não tem nada, porque ele quer se descobrir na pobreza. É isso que ele faz. Tá? Então percebam como é que a gente brincou com essa fórmula aí. Tá? Não precisa não necessariamente o cara recusar a pobreza, que a pobreza é o chamado aventura. Não, a recusa dele não é a aventura de ir para a pobreza, é a recusa da classe abastada. Então a gente brinca com isso. Primeiro você entende o conceito, depois você desestrutura ele. Tá? Então percebam como que vocês têm o protagonista de vocês, conheçam o protagonista de vocês, quem ele é, como é que ele funciona, as características de personalidade, que aí sim você vai colocar o lado antagonista da tua história que vai pautar toda essa jornada, né? Porque se não existir as forças do mal, né, ou as forças do antagonismo, não existe aventura. Se não existir o anel e o demônio, que eu não vou lembrar o nome do Senhor dos Anéis, não existe a aventura do Frodo até a destruição. Se não existiu Voldemort no Harry Potter, não existe a aventura do Harry se tornar bruxo. Simplesmente não existe. Se não existir as pessoas, se não existisse, por exemplo, a Fiona, não existiria o Shrek querer tirar todo mundo do pântano dele para ir resgatar para alguém e conhecer a Fiona e depois se apaixonar. Então percebam aí, tá? Na verdade, minto, no Shrek as forças do antagonismo é o Lord Farquaad, tá? Se não existisse esse imperador, esse rei aí, que quer se tornar rei no caso, não existiria história. Então as forças do antagonismo é que movem o teu personagem à aventura em si.
tá? Então estruturem muito bem essas forças do mal, né, do antagonismo, para que vocês possam colocar o teu personagem em risco e ir nessa jornada, tá? O próximo que eu queria falar para vocês é o que? O quarto passo, que é quando ele, depois de recusar o chamado à aventura, ele se encontra com um mentor. Isso é muito interessante a gente pensar e usar, porque esse quarto passo, que é o encontro com o mentor, logo antes, um pouquinho antes dele se jogar de cabeça na jornada do herói, na aventura em si, ele encontra com um mentor que vai expandir mais a consciência dele para que ele não tenha medo de seguir. Como o medo é basicamente a característica básica para a recusa do chamado na maioria das vezes, e é por isso que você, saindo do clichê, você brinca com essa estrutura, o mentor é alguém que já está na jornada ou já passou por ela. Então ele consegue condicionar o teu herói a seguir em frente. Como Gandalf com Frodo, que ele encontra o Frodo encontra o Gandalf, que vai chamar ele para a aventura. No Star Wars, o Luke Skywalker encontra o Obi-Wan, se eu não estou enganado, para chamar ele, para tirar ele da fazenda e ele seguir se tornar um Jedi, né? Se você pegar o Shrek, por exemplo, não tem um mentor em si, um sábio, um arquétipo do sábio, como Gandalf e como Obi-Wan. Mas o mentor do Shrek nada mais é que o quê? O burro. É ele que vai guiar o Shrek e vai acompanhar o Shrek nessa jornada. E ele não é um sábio, ele é simplesmente alguém que é burro. Um burro falante irritante. Mas ele é o mentor do Shrek, é o que vai guiar o Shrek até lá. Então perceba essa brincadeira do Shrek. Ele é muito bom em desconstruir toda essa fábula, né? Se vocês pegarem o que eu estava falando do Moisés, da estrutura bíblica, o mentor é Deus, que vai guiar o Moisés a seguir até o Egito e libertar o povo hebreu das garras do faraó, né, do Ramsés. Então tem toda essa estrutura do mentor. No nosso Indomável Chacal, eu não vou dar spoiler porque talvez vocês queiram conhecer no futuro, mas tem um mentor, sempre tem um mentor. Nos filmes da Marvel, por exemplo, que a gente se baseia muito, sempre tem um mentor. O Homem-Aranha tem o Tio Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Batman tem o Ra's al Ghul, que vai ensinar ele a se tornar um vigilante. Tá? Então tem toda essa estrutura do mentor. Tá? De como é que a gente pode colocar esse mentor, até mesmo brincando com isso como o Shrek, que não precisa necessariamente ser um sábio, tá? Ele vai guiar e vai guiar muito bem toda essa jornada, né, pra gente conhecer. O Homem de Ferro 1 tem muito isso, é muito legal a estrutura do mentor do Homem de Ferro, porque o Tony Stark é um protagonista que ele mostra pra gente no prólogo, no começo da história, que ele é alguém que não precisa de ninguém. O intelecto dele é tão expandido que ele tem consciência de tudo. E ao longo do filme ele vai perdendo isso quando a vida dele é exposta, né? Exposta como? Pela iminência da morte. Quando ele vê as armas deles caindo em contradição com o mundo islâmico, e ele é raptado, e ele sabe que ele vai morrer, ele não tem mais, o intelecto dele vai ter que trabalhar muito mais, mas ele vê algo que é mais forte que o intelecto dele, que é a força física dos caras lá. E aí o mentor dele é alguém que não tem as coisas que ele tem de riqueza, de características pessoais, de recursos. É alguém que também está lá tentando criar e mantido em cárcere privado e que vai ser o mentor dele na caverna, que eu não lembro o nome do cara, o de óculos lá, que vai ajudar ele a construir a armadura para que ele saia da caverna. O mentor é muito importante. E geralmente, não é sempre, mas geralmente as histórias estruturam que o mentor, essa figura paternalista do herói, ele morre.
Geralmente, tá? No Harry Potter, o mentor é quem? O Hagrid, que é quem vai buscar o Harry na ilha deserta lá, afastada, para levar ele à força para Hogwarts, né? Mas geralmente o mentor ele morre, geralmente. O Star Wars trabalha aí com isso, com o mentor morrendo, tá? Então é muito interessante porque as histórias que tem morte e que geralmente é o mentor, elas seguem mais à risca a jornada do herói. Por exemplo, um exemplo muito bom é o Rei Leão, tá? Que você tem o protagonista Simba, o universo expandido dele só vai se dar com um cataclismo muito forte, que é a perca do mentor dele, que é o Mufasa, o pai dele. Então ele tem o chamado aventura dele, que é de treinar de se enfrentar nos perigos, né? Tanto induzido pelo tio Scar dele, chamado aventura de querer ser um adulto se ele ainda é criança, e a recusa ao chamado dele é porque algo dá errado, né? Algo dá errado que as hienas quase o matam, né? E aí depois disso ele vai perder o mentor dele, que é o pai dele, no incidente citante, tá? Então é muito interessante a gente perceber isso. Como a gente pode quebrar essa jornada do herói, sair do clichê, sair do senso comum e explorar novos campos para ela, mas entendendo os conceitos, entendendo a figura do mentor, a simbologia que ela prega, que às vezes uma história que tem morte, ela pode é um arquétipo, é uma simbologia que capta mais a emoção humana. O Rei Leão trabalha isso muito bem, Star Wars também, a primeira sequência. São histórias que mexem com o público, né? Os Jogos Vorazes, ele vai abordar muito a morte, né? A iminência da morte, que é uma guerra entre jovens, né? E a protagonista tem que sobreviver. Então isso é muito interessante. Como é que funciona isso? O Harry Potter, ele já... A estrutura dele já é trabalhada da morte desde o princípio, né? Que são os pais dele, tá? Então, você unir a jornada do herói com um protagonista bom, com uma personalidade boa, você conhecer ele muito bem, ele ter características inovadoras e vincular ele com uma morte de alguém, é muito interessante. E até o Neo, ele fala de morte. Ele segue a jornada do herói, em essência, não em estrutura exatamente similar, como uma cópia restrita, mas ele, em essência, segue a jornada do herói. E o Neo, além da jornada do herói, ele tem que morrer para renascer. Aí o Harry Potter, no último filme, se eu não estou enganado, ele tem que morrer para renascer. Essa história de renascença é muito legal. E ela vincula com preceitos bíblicos também, né? Jesus Cristo morreu na cruz para ressuscitar. E o Harry Potter morreu para retirar o Voldemort da cicatriz dele, Horcrux, né, se eu não me engano, para ele renascer e ganhar do vilão. Tá? Então esse lance de morte é muito interessante. O Simba, quando o pai dele morre, ele morre junto. O que morre no Simba? Morre o rei dentro dele. Entendeu? Morre o ser até carnívoro dentro dele, porque ele vai comer inseto, lava, né? Uma coisa assim, né? Eu não sei se o cara come inseto, ele ainda é carnívoro. Mas ele vai viver como quase um herbívoro, não é? No Rei Leão, ele vai sublimar as características dele como leão e ele vai subtrair o nome dele, o sangue real dele. Então o Simba morreu com o pai, até ele renascer como rei e enfrentar o tio Scar. Então vejam como vocês conseguem estruturar a jornada do herói nesse primeiro ato de encontro com o mentor, o primeiro, vamos lá, desde o começo, o mundo comum do teu personagem, o chamado aventura, a recusa desse chamado e o encontro com o mentor. Esses 4 passos vão ser o primeiro ato da tua história, que geralmente é o quê? A apresentação do personagem, do prólogo, do mundo comum, dos coadjuvantes ali,
E aí você vai colocar as forças do antagonismo que vão expandir a consciência dele até ele ser chamado à aventura. E como é que vocês podem quebrar esse conceito de recusa do chamado, encontro com o mentor e nisso jogar a morte e o renascimento, seja do protagonista ou seja a morte de algum mentor dele. Isso já vai elevar a tua história, a tua criação num outro nível, porque você vai estar dialogando com preceitos seculares e até bíblicos, né, de milhares de anos, que estão vinculados com a psique humana, com a emoção humana e até mesmo com o sentimento, porque o ser humano ele funciona muito com esses gatilhos mentais, né? E você colocar isso na história, a morte e o renascimento e o mentor, são preceitos que a gente vive em si, né? Porque geralmente os nossos mentores básicos são nossos pais, tá? E um dia eles vão morrer. Então essa morte e renascimento é muito isso. Ou até mesmo histórias verídicas mesmo de pessoas que tiveram câncer ou até pessoas que fizeram uma cirurgia e quando elas morrem no sentido não literal, mas metafórico, e quando elas renascem, saem do hospital, elas renascem para uma nova vida, às vezes elas mudam de emprego, às vezes elas vão fazer o que sempre quiseram, às vezes elas vão buscar alguma coisa nova, seja um relacionamento, sabe, alguma coisa, ou sair de um casamento, sair do status quo, simplesmente porque ela morreu para ela, com uma doença, com uma queda, às vezes a pessoa fica paralítica, ou ela fica com alguma parte do corpo que tem que fazer fisioterapia para voltar, ela morre para renascer. Esse conceito na tua história, em conjunto com a jornada do herói, vai levar a tua história a um novo passo. Tá? Eu sei disso porque a gente estrutura isso nas histórias da Prodigy Comics, tá? Dos heróis, e a gente estrutura isso para que seja da melhor forma possível, para que a gente consiga englobar esses arquétipos, né? Essa simbologia que vai muito com a psique humana, e estruture cada vez melhor para os nossos públicos, né, leitores, para que eles consigam entrar mais na história. Tá? A empatia ela é muito forte quando se trata da morte, porque é um medo básico do ser humano e todo mundo já perdeu alguma coisa. Seja um bichinho de estimação ou alguém da família, já perdeu alguém. Então essa estrutura é muito interessante. Tá? No mais é isso. Esse é o primeiro ato da história. E como é que vocês podem estruturar? Sigam o nosso YouTube, o Criatório aí. Vejam como é que vocês podem estruturar. Mandem dúvidas, sugestões, críticas, elogios. A gente lê. Ative as notificações do sininho. Sigam a gente no Instagram também, que é @cria.toria. Lá a gente tem mais lives, contato com vocês também. E no mais é isso, galera. Até a próxima.